Mofo no cabelo. Isso mesmo que você ouviu. Eu passei um tempo da minha vida, uma situação capilar horripilante. Tudo começou quando eu ainda era criança. Hoje, quem vê o meu cabelo assim liso, até mesmo escorrido, do jeito que eu gosto, acha que eu sempre tive esse cabelo. Mas na verdade, o meu cabelo natural que eu nasci, ele é cacheado. E desde muito novinha, eu sempre achei muito legal, muito bonito o cabelo liso. Até porque o meu cabelo, quando eu era criança, eu achava muito ruim pentear. Eu achava muito difícil pentear o meu cabelo porque dava muito trabalho. Logo, uma criança, eu tinha um cabelo muito volumoso. Não que ele fosse um cacheado que eu não conseguisse pentear porque o pente ou a escova não entrava. Não, mas é porque ele era muito volumoso. E eu lembro que eu estudava pela manhã e eu tinha que todos os dias tentar ali pentear aquele cabelo. E eu me lembro que me dava um cansaço muito grande. Então eu sempre quis que meu cabelo fosse liso. Então, ao longo do tempo, eu fiz vários alisamentos, comecei a alisar meu cabelo com aquelas caixinhas de alisamento que vende em supermercado mesmo, aquelas que eram R$ 10 na época, aquelas caixinhas que na verdade não alisavam, mas deixavam o cabelo fraco, fragilizado, com aparência de liso, porque quebrava a estrutura do fio, danificava a estrutura do fio, então ele parecia que ficava liso, mas na verdade não alisava. E daí em diante eu comecei meus alisamentos e teve um período aí nesse tempo que eu parei de passar esses alisamentos porque eu percebi que meu cabelo mais caía e quebrava do que realmente alisava, ou seja, não estava mais compensando alisar meu cabelo com esses cremes porque ele estava ficando totalmente danificado e quebrado. Então eu decidi parar com aquelas químicas que eu comprava. Gente, lembrando que também depois que eu parei de passar esses alisantes, eu comecei com o Renê. Eu passei uns bons anos passando o Renê, só que o problema é que teve um momento aí que o Renê ele já não estava mais me agradando. Porque quando você passa o Renê até um certo período, você começa a gostar, mas depois você não gosta mais. No meu caso, pelo menos, eu não gostei. Porque eu passava o Renê nos primeiros anos tudo bem, mas depois que eu fui vendo que nunca a raiz ficava lisinha como o comprimento, e o cheiro que a gente tinha que passar toda semana, aquilo começou a me incomodar. E eu também parei com o Renê. E até mesmo a questão da cor. Meu cabelo ficou um preto que parecia que eu não conseguia mais mudar. Porque quando você passa Renê, você não pode mais passar nenhuma outra química. Então, se eu quisesse, por exemplo, passar um descolorante, passar uma tinta de outra cor, eu não podia. Era sempre aquela mesma cor, preta, e pronto. Então foi aí que eu decidi parar com esses alisamentos e o que eu tinha no momento era chapinha e secador. Então eu comecei a saga de alisar meu cabelo com chapinha e secador. E foi aí que eu passei por um trauma capilar muito grande. Eu lavava meu cabelo muito bem lavado, fazia escova com o secador e ia para a etapa da chapinha. E meu cabelo ficava lisinho e eu passava uma semana com aquele cabelo liso sem lavar, com a chapinha. E até aí tudo bem. Mas o grande problema é que eu ficava um longo tempo sem lavar o cabelo de volta. Eu ficava ali uma semana com aquela chapinha no cabelo. E aí,
Quando eu notava que meu cabelo começava a ondular em algum lugar, nessa mesma semana eu ainda repassava a chapinha onde eu via ali algum ondulado, algum cacheado no cabelo. E continuava a semana assim, sem lavar o cabelo, tava tudo ótimo. Só que aconteceu algo que estava fora dos meus pensamentos. Eu fazendo isso muito durante anos, meu cabelo começou a ter um cheiro diferente. Eu comecei a notar, a sentir um cheiro diferente no meu cabelo, e junto com esse cheiro, eu comecei a notar uma coceira muito grande no meu cabelo. E foi aí que eu percebi, já depois de muito tempo, que a parte de trás do meu cabelo, mais ou menos ali na nuca, meu cabelo estava mofado. A junção da chapinha, escova, calor, suor e semanas sem lavar, ocorreu-me mofo no meu cabelo. E, gente, isso foi assim muito complicado, porque o meu cabelo estava mofado. Imagina que mofo em uma roupa, mofo em um tecido, ele já é muito ruim, ele não sai tão facilmente, ele tem um cheiro muito característico. Imagine o mofo no seu cabelo. Então, o que aconteceu? E como eu tratei aquele mofo? Primeiramente, eu tive que parar radicalmente com a chapinha e secador. Eu já não alisava mais meu cabelo, eu fazia só uma escova, que não era sempre. Eu fazia uma escova ali e logo eu já lavava. Um de outro não lavava e fazia só, batia o secador ali e fazia uma escova. E eu comecei a tratar esse cabelo, limpar ele muito bem limpo. E foi assim que o mofo começou a sair. Mas foi um período assim extremamente ruim, esse período que eu passei com mofo no meu cabelo. E eu realmente não desejo isso pra ninguém. Então, se você aqui que está me ouvindo, você faz alguma coisa dessas que eu fazia antes, por exemplo, ficar muitos dias sem lavar, não precisa você nem passar chapinha, secador ou químicas. Só o fato de você ficar muito tempo sem lavar o seu cabelo pode acarretar o mofo. Às vezes você mora num lugar muito abafado e aí você não lava direito o seu cabelo. Ou então você mora num lugar frio e aí você não gosta de molhar seu cabelo sempre. Ou você mora num lugar que faz muito calor e sua muito. Então, qualquer pessoa está suscetível a isso se não tiver os cuidados certos. Quando eu vim perceber o mofo, não foi logo no início, porque, gente, você não percebe o nosso biológico, ele acaba se acostumando com os cheiros. Então você não percebe no mesmo dia, até porque o mofo ele não se faz num só dia, ele vai se fazendo aos poucos. E o nosso organismo ele não sente, porque o nosso organismo ele se adequa aos cheiros ambientes. Então quando eu fui perceber é porque já estava muito agravado, porque realmente não dava pra me perceber, porque era na nuca. Então quando eu vim perceber que aquele cabelo, aquele cheiro era mofo, já estava num estado bem avançado de mofo. E o conselho que eu tenho para você aí do outro lado é: cuide do seu couro cabeludo, cuide do seu cabelo, porque muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo no nosso couro cabeludo. Ter uma limpeza melhor, ir num tricologista, num dermatologista. Faça o seu cuidado, porque às vezes você nem tá sabendo o que está acontecendo ali no seu couro cabeludo. E quando você vai ver, já tá ali uma queda de cabelo, já tem ali uma dermatite, uma coceira, alguma coisa que você às vezes vai demorar até você tratar. E se você já passou por algo parecido,
Deixa aqui nos comentários também para a gente poder falar mais sobre esse assunto. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E obrigada por assistir.